Galera, vamos começar mais um Comitê On-Chain dessa semana, iniciando aqui pelo panorama macro, uma notícia que o Ray Dalio diz que com os conflitos atuais, né, Israel-Hamas e, enfim, o conflito Rússia-Ucrânia, a chance de uma guerra mundial hoje é de 50%. Eu fiquei surpreso com essa afirmação do Ray Dalio. Ele tem um grande conhecimento geopolítico já de muito tempo. No próprio livro dele, né, tem vários trechos sobre isso, então fiquei bem surpreso com esse número. A inflação dos Estados Unidos estabilizou em 3,7%, né, nos últimos dados macroeconômicos divulgados, e isso põe em xeque a política do Fed, pois o alvo é 2%, né, 3,7% fica aí mais de 50% acima da meta, é bastante coisa. Muitos analistas dizem que a inflação alta veio para ficar, isso é um novo mundo, né? O Fed idealiza uma inflação a 2%, que isso talvez nunca chegue, e com isso a gente não sabe a respeito da política monetária do Fed nos próximos meses aí. Pode refletir aumentos, né, nos juros, pode refletir pausa. Vamos ver como está sendo precificado aqui rapidamente a próxima reunião do Fed, qual seria o alvo aqui da taxa de juros pelo mercado. Bom, 91% hoje precifica que a taxa será mantida, né, e apenas 8,9% acredita num aumento aí de 0,25%. Dado todo esse cenário, né, que a gente está vivendo de juros altos, o risk premium das ações ele tem caído bastante, ou seja, o risco de você estar exposto à ação comparado com o 10-year Treasury Yield, por exemplo, hoje é de 0%, né? Enfim, então você tem um risco-retorno muito baixo, não nulo, né? De acordo com esse gráfico aqui da Bloomberg. Achei interessante também. Isso é uma razão pela qual muitos investidores americanos, né, e aqui é um dado do Bank of America, eles estão posicionados em caixa, mais de 15% dos clientes privates do Bank of America estão em caixa, ou seja, posicionados em dólar ou, enfim, Treasury Bills que seriam liquidez, né, instantânea. Isso é interessante pelo lado da pressão, de uma eventual pressão de venda numa recessão ou algo do tipo, pode ser menor, porque o percentual de caixa desses clientes está alto, né? Ele está equivalente a março de 2020 lá, no Corona Day lá, né, que a gente teve. Então achei interessante também esse gráfico. Fiquei até otimista com esse gráfico, porque se a gente vier a ter uma recessão, isso tem sido discutido há bastante tempo, isso pode diminuir bastante a pressão de venda aí nas ações e, consequentemente, reduzir também a pressão de venda nas criptomoedas. Bom, esse é o gráfico da poupança que eu comentei, né? Após 2021, a gente teve um pico da expansão monetária do Fed. Isso, né, acarretou em impressão de trilhões de dólares, aumentou, portanto, a poupança dos americanos, e depois ela vem caindo, seguindo em linha com a alta da inflação, mas ela ainda permanece alta, então por enquanto isso não é uma preocupação. Aqui temos o gráfico de pedidos de falência, que está batendo aí 516, já está quase igualando-se ao ano de 2021, né, já sendo um dos maiores anos aí desde 2010 em pedidos de falência. Achei interessante essa notícia da Ferrari, que vai começar a aceitar pagamentos em criptomoedas nos seus carros nos Estados Unidos, né, um país que está reprimindo um pouco o mercado, mas a Ferrari
vai abrir para seus clientes pagarem em criptomoedas nos Estados Unidos. O JP Morgan, ele fez uma operação de empréstimo usando como colateral ações tokenizadas da BlackRock. Já é a segunda operação que o JP Morgan faz em blockchain. A primeira foi em 2021 ou 2022, usando a Polygon e fazendo uma transação na Uniswap e na Aave pela rede da Polygon. E, e aí no dia 11 de outubro eles fizeram mais uma operação utilizando tecnologia blockchain. Achei bem interessante também. E bom, agora vamos para para os indicadores on-chain. Eu vou fazer por aqui porque, enfim, lá não tá dando, né? Para colocar o link. Começando aqui pelo gráfico de baleias do Bitcoin em laranja versus as baleias de Ethereum. Interessante ver que após a movimentação de preço de ontem e o número de oferta, né, quantidade de oferta que essas baleias têm, aí nesse gráfico é a soma, né, da oferta que possuem endereços acima de 100 mil, entre 1.000 e 10 mil e entre 1.000 e 100 mil bitcoins. Então a soma de todos esses endereços, né, a soma da oferta presente nesses endereços, ela subiu e vem subindo até bastante durante o ano, mostrando que essas baleias estão acumulando, enquanto as baleias de Ethereum estão dumpando Ethereum. Existe um gráfico que não está aqui, mas eu posso colocar no Glassnode, que é o quantidade de Ethereum em staking. Esse gráfico está subindo muito. Eu não sei se esse gráfico em azul leva em conta isso, né, ou não. Porque se aí a gente não saberia se realmente as baleias de Ethereum estão vendendo. Mas se você olhar pelo gráfico do Ethereum, está bem mais fraco do que o Bitcoin versus o Bitcoin também, então acho que pode ter uma possibilidade de venda. Mas o gráfico de Ethereum em stake está subindo bastante, então eu não sei se esse gráfico leva em conta isso ou não. Mas bem interessante o comportamento nesse ambiente de menos risco, né, ou de mais, enfim, de aversão a risco. As pessoas tendem a acumular mais Bitcoin do que qualquer outra criptomoeda e stablecoins também, que vem subindo o market cap. Aqui o perfil de volume criado por nós teve um pico significativo aí ontem, né, atingindo quase ou mais de 0,16% do total da oferta circulante do Bitcoin nas exchanges, né, junto com o spot e futuros. Aí a gente vai avaliar um pouco desse movimento. A gente teve antes disso, a oferta enviada de mineradores para as exchanges, né, normalizou. A gente teve um pico aí durante o julho e agosto, que a gente acompanhou isso nos comitês anteriores. Isso normalizou. E as baleias, né, na movimentação de preço de ontem, que foi essa alta aqui de 27 para quase 30 mil dólares, elas aumentaram a oferta, né, detida nos endereços, e elas sacaram para carteiras offline. Né? Todas as exchanges aqui, Binance, OKEx, Coinbase, Kraken e o Huobi tiveram net flows negativos, né, após a movimentação de alta. Então indica que as baleias não só compraram, como moveram para carteiras offline. Isso vai em linha com o gráfico que a gente enviou também no educacional, que mostra que teve volume spot grande, além não só de liquidação de shorts. Isso é muito positivo. Se a gente manter essa estrutura, até vai ser difícil o Bitcoin não subir dessa maneira. A gente, né, há 2 semanas atrás, estava com uma visão um pouco mais bearish, mas realmente essa fake news pode ter impulsionado o Bitcoin de forma positiva, mesmo sendo uma notícia falsa, né, que mostrou que
os ETFs não estão precificados no mercado ainda, o efeito dos ETFs não está precificado. Então, assim que começarem as aprovações, o preço vai explodir. Ontem, em 7 minutos, o preço subiu 10%. Entraram quase 60 bilhões de dólares no Bitcoin em 7 minutos. Imagina se tivesse sido verdade em algumas horas, né, em 24 horas, quanto o preço não teria subido. E aqui a gente tem o volume das opções também, que passou o volume dos futuros perpétuos na movimentação de ontem. Isso, Paulo mandou uma notícia também, eu quis confirmar aqui, ó. Aqui nesse trecho do gráfico a gente consegue ver esse ponto aqui que a barra azul supera a laranja. Isso com certeza seria por motivos de insider trading, volume grandioso vindo das opções da Deribit. E aqui a gente teve o terceiro maior evento de liquidação de shorts no ano. Se a gente pegar aqui em março e aqui no início do ano, a gente teve o terceiro maior evento de liquidação de short, que impulsionou o preço bastante, mas a gente teve um volume de compra grande também. E das opções que eu mostrei ali, né, se a gente olhar o put call ratio, ele caiu drasticamente no dia aqui da movimentação, indicando que esse volume de juros em aberto é maior em calls do que de puts. Então, realmente, o mercado estava posicionado antes da notícia e isso até é um ponto negativo contra, né, a aprovação dos ETFs. Pode ser um argumento aí para o Gary Gensler usar para poder adiar por mais tempo, porque ele vai alegar que isso provoca manipulação de preço, e de fato ontem aconteceu uma manipulação de preço. Então isso pode ter sido um ponto bem negativo aí para a aprovação dos ETFs, mas que judicialmente a gente sabe que está bem difícil da SEC não aprovar, justamente porque ela não recorreu na sexta passada ao processo da Grayscale lá sobre o Trust Bitcoin em transformar-se num ETF spot. Então, se ela não recorreu, enfim, ninguém sabe a estratégia deles, mas ficou praticamente consolidado a aprovação dos ETFs, mas com esse ponto contra aí desse evento de ontem, que provavelmente vai ser um evento isolado. O Cointelegraph mostrou que está fazendo uma investigação para apurar quem foi, que fez, enfim, o que aconteceu. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Comitê On-Chain dessa semana.